Olá, amado irmão e irmã. Nós vamos agora finalizar os nossos estudos, versículo a versículo, do livro de Daniel. E agora nós vamos juntos estudar o capítulo 14, versículos de 31 até o versículo 42, que nos diz assim: Eles o atiraram na cova dos leões, onde esteve durante 6 dias. Ora, havia na cova 7 leões, aos quais se davam diariamente 2 corpos e 2 ovelhas. Então, porém, não se lhes deu nada, a fim de que devorassem Daniel. Entretanto, o profeta Abacuque estava na Judéia. Ele havia acabado de cozinhar um caldo e de colocar pães em pedaços numa cesta, e se dispunha a ir ao campo a fim de os levar aos ceifeiros. Disse então o anjo do Senhor a Abacuque: Leva a refeição que tens até a Babilônia, a cova dos leões, para Daniel. Retrucou Abacuque: Senhor, nunca vi Babilônia, e não conheço essa cova. Mas o anjo do Senhor, segurando-o pelo alto da cabeça, transportou pelos cabelos até Babilônia, à beira da cova, na impetuosidade do seu espírito. Gritou então Abacuque, dizendo: Daniel, Daniel, toma a refeição que Deus te enviou. E Daniel disse: Tu te recordaste de mim, ó Deus, e não abandonaste os que te amam. Depois, levantando-se, Daniel comeu. Entretanto, o anjo do Senhor imediatamente reconduziu Abacuque ao seu lugar. No 7º dia, o rei veio chorar Daniel. Chegou à beira da cova e olhou, e eis que Daniel estava sentado tranquilamente. Clamando então com alta voz, exclamou: Tu és grande, ó Senhor, Deus de Daniel, e não há outro além de ti. E mandou retirá-lo. Quanto aos culpados, pelo perigo em que incorrera, ele os fez precipitar na cova, e foram devorados no instante diante dele. Daniel permanece na cova durante quanto tempo, gente? 6 dias. 6 é um número incompleto. Certo? Deus não permite com que a gente seja provado até o nosso limite. Mas ele para antes. Mas tinham 7 leões. O perigo era completo. Mas eles não chegaram, de modo algum, a devorar Daniel. Esses leões, eles representam qualquer ameaça que seja completa, qualquer ameaça que seja inevitável. Não só pensando em Daniel, como também para as nossas vidas. Interessante é que, como não deram alimento, é óbvio que os leões estavam extremamente famintos. Mas mesmo famintos, eles não tiveram condição de fazer nada com Daniel. Mas aparece algo meio estranho, né? Que é essa ideia de Abacuque. É uma das passagens mais singulares do texto bíblico, podemos dizer. Não tem nenhum outro livro histórico ou livro bíblico que tenha algum paralelo. Mas vamos pensar um pouco sobre o que isso quer dizer. Apenas mostra que Deus protege os seus servos mesmo quando eles estão completamente isolados. E o nome Abacuque significa aquele que abraça ou aquele que consola. Ou seja, no final das contas, Abacuque vem ser esse consolo de Deus para Daniel, que até então estava isolado, estava completamente sozinho. É Deus quem toma a iniciativa. Embora Daniel nunca abandonou o Senhor, mas Deus então toma a iniciativa junto com Abacuque, que não conhecia nada do que estava acontecendo, e então salva Daniel diante daquela situação. Daqui a gente pode começar a concluir que a providência divina ela atua nos mínimos detalhes. Deus não apenas salvou Daniel da morte, como também fortaleceu ele, nutriu ele, deu alimento a ele. A gente pode até pensar que na Eucaristia, a Eucaristia seria também para nós esse alimento. Em meio às covas de leões que nós podemos nos encontrar, Deus vem trazer alimento para cada um de nós. E Deus usa qualquer pessoa para poder socorrer os seus servos, né? E no final, a gente vai vendo que no 7º dia, que seria o ciclo completo, Deus agora vem intervir de modo sincero. E o rei efetua aí uma espécie de uma profissão de fé. Em todo o livro de Daniel, outras declarações, outras profissões de fé por reis estrangeiros também foram feitas. E, além disso, o rei inclusive chega a afirmar: não há outro além de ti. O rei declara aí o monoteísmo. E o livro de Daniel mostra mais uma vez que aqueles que perseguiram Daniel foram para o caminho errado, morreram. Concluímos assim o livro de Daniel. Um livro que mostra que pode vir quem vier. Pode ser o imperador que for, o poder que vier. Deus permanece ao lado daquele que é fiel. Deus não abandona os seus. Em todos os vídeos, eu acho que vocês viram de modo muito claro que Daniel jamais abandonou o Senhor. Tentaram de tudo, mas Daniel foi firme.
E aí isso traz pra gente a mesma ideia. O mundo pode tentar fazer o que quiser. Permaneçamos firmes diante do Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse itinerário bíblico no livro de Daniel. Inclusive, deixe aqui nos comentários. Vocês gostaram? Conseguiu assistir a playlist toda? E mais do que isso, que outro livro da Bíblia você gostaria que eu também fizesse uma playlist estudando versículo a versículo? É muito importante ouvir vocês para que assim eu possa pensar em novos materiais. E lembrando, né? Gálatas, Efésios, Tiago, Colossenses, segunda carta de João, terceira carta de João e Judas, e Filemon também, todos já têm vídeos completos aqui no canal, versículo a versículo. Então você que quer continuar maratonando, corre para uma dessas playlists e vamos juntos aprender mais sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e não esqueça, compartilhe essa playlist com mais pessoas. Até mais.